Olá, você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. Quando o tema é pecado, muitas são as interpretações que nós costumamos ouvir ao conversar com as pessoas. Muitos tendem a pensar que isso seja apenas fruto da imaginação humana. Outros afirmam que isso não passa de manipulação da igreja. Então são muitas as interpretações que encontramos com relação a essa questão que a Bíblia nos traz, que a Palavra de Deus nos traz. E quando vamos à Palavra de Deus, temos então ali o relato daquilo que aconteceu e que trouxe então essa condição. Mas o problema é que muitos descreem da Palavra de Deus, muitos descreem daquilo que está ali relatado. E por isso hoje encontramos uma série então de explicações, uma série de tentativas de alguma forma elucidar aquilo que se dá com a natureza humana. Esses comportamentos, atitudes, tudo aquilo que vivenciamos no dia a dia em meio à sociedade, em meio a esse mundo que vivemos. Mas quando fazemos uma análise da condição humana, nós vemos que há algo errado com a natureza humana. Porque vemos ali algumas coisas que se destacam, algumas coisas que acabam muitas vezes estando à frente daquilo que deveriam estar ali outras, né? Vemos, por exemplo, na grande parte das vezes dentro dos relacionamentos humanos, isso, né, em todas as esferas, mas principalmente quando vemos ali, né, as lideranças mundiais e todos aqueles que de alguma forma são responsáveis, né, pelo bem-estar da humanidade de uma forma geral. Vemos muitas vezes ali o orgulho, o egoísmo prevalecendo, onde outros sentimentos deveriam estar à frente. Então, o que nós acabamos vendo muitas vezes é que quanto mais avança o tempo, quanto mais se desenvolve a sociedade, né, de uma forma, vamos dizer assim, tecnológica, né, um avanço do conhecimento, menos nós vemos ali soluções efetivas, menos nós vemos ali alguma resposta que realmente consiga, de alguma forma, trazer ali a solução para essas questões. Porque quanto mais passa o tempo, mais conflitos existem, mais coisas ruins acontecem. Esse nosso mundo vai de mal a pior. E embora os homens, como eu disse, busquem de muitas formas tentar, de alguma forma, responder a isso, por meio da tecnologia, por meio do conhecimento, por meio da ciência, por meio de teorias, a verdade é que a realidade ela permanece. A verdade é que essa realidade ela não muda, indiferente até ao fato de que muitos ignoram ela. Ela permanece ali. E o grande problema é que, uma vez ignorada, ela vai ser então deixada de lado, ou como eu disse, vão buscar outras alternativas. Vão buscar outras formas de resolver. E o que vai acontecer, na verdade, é que nunca vai se buscar aquela que é a solução efetiva. Nunca vai, então, se encontrar realmente uma resposta para este problema. Mas a palavra de Deus ela está aqui para nos trazer luz e entendimento. É verdade que muitos não creem nela, e por isso também descreem daquilo que está ali revelado. Mas o fato é que nós temos essa oportunidade de estudar a palavra de Deus, de entender aquilo que está escrito, para que assim possamos então também encontrar a solução para aquilo que necessitamos. Há soluções a problemas humanos que não vêm do homem. As soluções que o homem busca não passam por ele. Embora que muitas coisas a ciência, a tecnologia possam nos ajudar. Mas quando se trata da natureza humana, do comportamento humano, já é provado que não há nada que consiga de alguma forma deter isso. Por mais que se construam presídios, por mais que se agora elaborem leis, por mais que se busquem por meio de ciências, de psicologia, de psiquiatria ou qualquer outro tipo de ciência, de alguma forma trabalhar o comportamento humano. A verdade é que tudo isso é apenas um paliativo, mas na verdade não consegue resolver o problema. O mundo continua em guerra, convulsão,
continuam as desigualdades sociais, continua a fome e sofrimento, porque tudo isso está além do controle humano. E a palavra de Deus ela nos diz que quando o pecado veio a fazer parte da existência humana, com ele vieram agora as consequências. Então, agora passamos a enfrentar ali consequências que estão lá reveladas, bem no primeiro livro da palavra de Deus, no livro de Gênesis, bem no início, quando ali ela revela então a queda do ser humano. Mais uma vez o problema, como eu disse, é que muitos não creem na palavra. Para muitos tudo isso hoje é uma ficção religiosa que está ali apenas, né, fruto da imaginação humana e não realmente algo que descreve a realidade. Mas eu volto a dizer, o problema é que enquanto as pessoas ignoram essa questão, enquanto ignoram a palavra de Deus, ignoram também a solução que ela propõe, a solução que ela nos traz, a única solução capaz de resolver o problema. Quando a gente lê a palavra de Deus, eu vou convidar você a ler comigo o livro de Romanos, o apóstolo Paulo aqui falando sobre essa situação, ele expressa um pouco daquela que é a realidade de todo ser humano, daquilo que todos nós vivenciamos, mostrando exatamente como isso é difícil para o ser humano sozinho lidar. O pecado é como um vírus que foi inoculado dentro do ser humano, ele faz parte da natureza humana. E agora, muito daquilo que nós gostaríamos de fazer, não conseguimos fazer, porque a nossa natureza está agora pervertida, alterada daquilo que foi o natural durante a criação. Muitos atribuem isso à evolução, como se são resquícios desse processo evolutivo. Mas a palavra de Deus nos diz diferente. E Paulo diz assim, lá em Romanos, no capítulo 7, verso 15. Ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo começa aqui então a colocar, né, em palavras aquilo que é uma realidade que muitos de nós percebemos. Quando buscamos fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, né, muitas vezes no dia a dia, no nosso lidar com outras pessoas, muitas vezes falhamos, erramos, e muitas vezes não entendemos porque não era essa a nossa vontade, o nosso desejo. Mas como que parece que algo inerente à nossa natureza, acabamos agindo dessa forma. E Paulo aqui ele diz, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro e sim o que detesto. Né? Não quero fazer o mal, mas acabo de alguma forma muitas vezes fazendo. E ele continua, lá no verso 18, ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então ele diz aqui, embora haja, né, essa intenção de fazer o bem, muitas vezes não é possível. Nós sozinhos não conseguimos, porque a nossa natureza agora, como eu disse, ela está contaminada pelo pecado. Uma realidade que muitos ignoram, como eu disse, mas ainda assim uma realidade presente. O fato de ignorar, como eu disse, não vai mudar nada. A única coisa que pode mudar é reconhecer e buscar a solução correta. E Paulo diz no verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então Paulo aqui está falando dessa luta que se trava. Ele está falando dessa realidade que muitos ignoram, mas que está ali presente. De que isso é algo além do controle humano. Por mais que busquemos, como eu disse, usar e nos valer daquilo que hoje o conhecimento nos permite para nos ajudar em muitas coisas, ainda assim, essa questão ela exige uma solução superior fora do ser humano. Uma solução que vem de Deus. Por isso Paulo ele continua dizendo aqui no verso 21, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. A natureza do ser humano ela foi transformada, como eu disse. E agora só há um poder que pode transformar essa natureza novamente em algo bom, assim como foi no princípio. Então Paulo diz, porque no tocante ao homem interior, verso 22, tenho prazer na lei de Deus, tenho prazer em fazer a vontade de Deus. Ele diz assim, a minha vontade quer, de alguma forma, se submeter a Deus e a sua vontade. Mas ele diz assim, ó, verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele agora expressa ali, né, palavras de desespero com relação a essa condição. Ele diz,
Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E no verso 25 ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa luta que Paulo descreve aqui é a luta de que todo ser humano, de alguma forma, acaba enfrentando. Quando se depara, quando para analisar a sua própria natureza. É verdade que muitos hoje vivem mergulhados, ocupados, presos, cegos, em meio à correria dessa vida. E muitas vezes, como eu disse, interpretando e entendendo que tudo isso faça parte, né, seja algo natural do ser humano e parte da vida, quem sabe desse próprio suposto processo evolutivo, e ignorando então essa solução que Deus oferece. O próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 3 de Romanos, no verso 23, ele diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando reconhecemos agora, né, e aceitamos aquilo que a palavra de Deus nos revela com relação a isso, e reconhecemos nossa condição como pecadores, que o pecado agora habita no ser humano e, portanto, nós necessitamos de socorro. Ali vamos poder encontrar então a solução, e essa solução vem de Deus. Essa solução não vem do ser humano. É por meio do agir de Deus, por meio do Espírito Santo, que agora nós vamos ter nosso coração, nossa mente transformadas. E vamos então poder viver de uma forma conforme a vontade de Deus, de uma forma que faça com que possamos viver de uma forma diferente daquela que naturalmente hoje vivemos. Mas o problema, eu volto a dizer, é que se você não reconhece a necessidade, você também não vai buscar a solução. É como alguém que está doente, mas não reconhece. E não vai ao médico, não busca a solução. Se não busca, não vai encontrar. A palavra de Deus, ela nos dá agora aqui conhecimento com relação a isso. Por isso que temos que estudar a palavra de Deus. Por isso que precisamos buscar, ler, estudar, para que possamos entender. Por mais que o pensamento pós-moderno hoje entenda que muito daquilo que está escrito ali não passa, como eu disse, de mitos, de relatos, né, fantasiosos ali da mente humana, a verdade é que ali está escrito tudo aquilo que desde o princípio aconteceu e que revela tudo aquilo que vai acontecer até o final. A palavra de Deus nos diz que Jesus vem, e vem para buscar aqueles que estiverem preparados. Ele veio a primeira vez para morrer, para dar a sua vida, pagando o preço pelo nosso pecado. Pecado esse que muitos ignoram. Mas agora ele virá a segunda vez para buscar aqueles que estiverem preparados. E eu preciso hoje reconhecer essa situação. Eu preciso hoje reconhecer a minha condição como pecador, assim como você também, para que possamos nos preparar, para que possamos aceitar aquilo que Deus quer nos oferecer, a transformação, a salvação em Cristo Jesus. Estude a palavra de Deus, não perca a oportunidade. Busque conhecer, mesmo que você tenha dúvidas, quem sabe, pela experiência que vivenciou, quem sabe por alguma experiência ruim que teve com relação à fé. Mas busque em Deus, peça a Ele sabedoria. Leia a palavra dele buscando entender, deixando de lado os preconceitos, as ideias preconcebidas, mas lendo e buscando na palavra a verdade. E Deus vai falar com você. Deus abençoe você ricamente.